Irmãos, aqui mesmo na igreja, aqui mesmo em Oriente, eu já vi pessoas chegaram para mim e já disseram assim, ó. Acho que tem tudo a ver com a aula do pastor Heron de hoje cedo, né? Chegaram para mim... obrigado, irmão, obrigado. Obrigado, qualquer coisa eu sento e puxo uma mesa. Pessoas chegaram para mim e batiam no peito assim... Deus está em mim, está com esse cara aqui. Eles falavam assim, Deus está com esse cara aqui. Mas eu sabia da vida da pessoa. Ia conversar com a esposa, era uma pessoa agressiva com a esposa, batia na esposa, andava por aí, né, falando para os outros aí que, né, era casado e gostava de menininha nova, e batia no peito e se achava como que quem Deus estivesse com ele. Essa semana também, o meu pai, ele é crente, eu falei para vocês aqui, né? Já faz assim, um tempo que ele foi para Portugal e no final do ano passado ele voltou de Portugal. E lá em Portugal ele foi poucas vezes em igreja. 4 anos que ficou lá essa última vez dele, né? E aqui, desde que chegou, não foi igreja nenhuma ainda, desde novembro do ano passado, né? E aí, semana passada, ele falou comigo a mesma coisa. Era o mesmo tipo de assunto. Era assim, ó, não estou indo na igreja, não tal nada, mas Deus está comigo. E eu falei para ele assim, pai, é importante o senhor fazer uma distinção bem clara. É importante fazer essa distinção. Uma coisa é Deus estar com você, outra coisa é Deus ser misericordioso com você. Porque ele falava assim, ó, Deus está comigo, sabe por quê? Porque eu caí do andaime lá, não sei o quê, e não morri. Eu falei assim, o senhor está percebendo a misericórdia de Deus com você. Então, se Deus está te poupando das escolhas erradas, das atitudes erradas que você está tomando, Deus está te livrando daquele mal, isso é misericórdia. Não quer dizer que Deus está com você ou está agradável, né? Se agradando bem de você ou não, né? Enfim, mas como que esse tema é comum? Como que nós hoje, às vezes, lidamos com tanta, como o pastor Heron trouxe na aula hoje cedo, né? Com tanto egoísmo, não nesse sentido de não querer dos outros, mas esse ego inchado, né? Com tanto eu, que as pessoas todas se acham como posse de Deus, né? Você sai para evangelizar, é tão difícil sair para evangelizar, porque cada ser humaninho tem um Deus próprio, como o pastor Heron trouxe, e bate no peito e diz, mas Deus está em mim, Deus está comigo. Irmãos, e tem tanta mentira que surge disso, tanto engano que surge disso. E o Senhor Jesus disse que teria. Disse que haveriam falsos mestres, disse que haveriam falsos profetas, disse que viriam pessoas em nome dele, dizendo para fazer coisas. Imagina pessoas em nome dele. Eu vim em nome de Jesus e estou propondo para vocês. É isso que as pessoas fariam? E como é que nós vamos nos achar nesse mundo? Quem nós vamos ouvir? Quantas pessoas você conhece que batem no peito dessa forma e dizem ter experiências com Deus, dizem que Deus fala com elas, Deus usa, age através delas e estão por aí ensinando um monte de gente? Por isso, o título da mensagem hoje é a resposta a uma pergunta. Eu quero trabalhar com os irmãos essa manhã, como saber se Deus está em alguém? Como saber se Deus está em alguém? E é claro que você pode, talvez, trazer essa reflexão para você e já começar a pensar, como saber se Deus está comigo ou em mim? No caso, você pensando em você ou pensando em mim. Tudo bem? E para isso eu quero trazer algumas lições que a Bíblia nos apresenta. Quem trouxe sua Bíblia, por favor, abra em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu não fiz slides hoje, mas vou pedir para o Ney projetar ali os versículos, né? 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Se alguém quiser melhorar o arco... já melhoraram já, colocaram no 17, ótimo. A gente mantém a porta aberta, né? Para ser receptivos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 10. Como saber se Deus está em alguém? A primeira lição que eu quero trazer é: se Cristo já foi revelado para ela. Como saber? A resposta, que é a nossa primeira lição,
é se Cristo já foi revelado para ela. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim, eu estou lendo na NVI. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta terra, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu. Eu quero destaquem isso. Pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E quero parar por aqui. Como saber se uma pessoa está com Deus, se Deus está com essa pessoa? Se primeiramente Cristo foi revelado a ela. Esse versículo nós percebemos que Paulo está falando com esses mais sábios do mundo grego. Esses intelectuais de Corinto, filósofos, pensadores. E Paulo está argumentando exatamente sobre isso. A sabedoria deles é tão grande. E pense, nós estudamos até hoje. E eu falo isso com um pouco de autoridade. Por quê? Porque eu faço ainda filosofia na Unesp. E eu sei que você volta ainda para Aristóteles e o cara ainda é pensado hoje. Ainda é tido como a mente mais brilhante da humanidade, hoje ainda. Então, quando Paulo se depara com esses pensamentos, aqui ainda já tem Aristóteles, aqui já tem Platão, aqui já tem as maiores mentes do mundo, que já pensaram e já produziram. Paulo fala assim, ó, com toda a sabedoria deles, eles foram incapazes de compreender algo que estava sendo posto diante deles, que era Cristo, Filho de Deus, o Senhor da glória, andando aqui na terra. Não importa a quantidade de sabedoria, de pensamento, de inteligência que o ser humano tenha, ele é incapaz de compreender isso. E o apóstolo Paulo complementa, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Ou seja, é Cristo crucificado, o Senhor da glória, que é salvação, que Paulo em outro momento vai dizer que é loucura para os gregos, é contrário à sabedoria, loucura para os gregos, não está acessível à sabedoria humana. Olhos nunca viram deles, ouvidos nunca ouviram, e por mais inteligentes que eles sejam, nunca chegou à percepção deles. E aqui você percebe a grandeza, que é quando nós, e você deve ter ouvido isso muitas vezes, interpretamos esse versículo como se referisse ao céu. Nem olhos viram, né? Assim? Nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E pensamos, no céu, não é do céu que ele está falando. Ele está falando da revelação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Kyrios, como o Rei da Glória que se faz carne e vem para nos salvar. Essa revelação a mente humana jamais conseguiu chegar. E ele complementa no versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. A nós, simples. A você, a eu. A negros, a brancos, a amarelos. Deus revelou a nós pelo seu Espírito aquilo que as mentes mais sábias sempre foram incapazes de alcançar. Por que que isso tem a ver com saber se Deus está em alguém ou não? Isso tem a ver porque a primeira obra que o Espírito Santo faz em alguém, antes de vir habitar nele, antes de vir falar através dele, antes de vir fazer a pessoa bater no peito e falar, Deus está em mim, a primeira obra que o Espírito Santo faz é mostrar quem é Jesus Cristo.
Ele não vai fazer outra coisa antes. E é aqui que você já consegue saber. Essa pessoa que bate no peito e diz, Deus está em mim, Deus fala comigo, Deus pode estar sendo muito misericordioso com você. E misericórdia significa não dar o que você merece. Quando você compreende melhor o que é misericórdia, você já começa a compreender que você não está em bons lençóis. Porque quando chegava um súdito para um rei que fez alguma coisa errada, e o rei tinha que agir com justiça contra ele, ele pedia misericórdia. O que é misericórdia? Não me dê o que eu mereço. E se Deus está agindo só com misericórdia na sua vida, não bata no peito e fala, Deus está comigo. Porque a vontade dele mesmo é derramar da ira dele sobre você. Mas talvez por causa da oração de algum, talvez pela oração dos seus pais, que a Bíblia diz que ele usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o temem. Alguém na sua família que temeu a Deus, ele não vai te dando o que você merece. Vai te poupando, te poupando. Eu gosto de usar como exemplo, que complementa a aula do pastor Heron, que foi hoje cedo, e eu já te convido para domingo que vem, dar sequência a essa aula, que é muito boa, vai acabar em março. Existe uma pureza necessária para receber Deus dentro de você. Às vezes nós ouvimos falar assim, Deus dizendo, se eu for no meio desse povo eu mato eles. E às vezes as pessoas ficam pensando assim, que ira é essa de Deus? Que ele vai e não pode andar com a gente que ele mata. Que pureza é essa? Que parece que é uma pureza que não quer, né? Tipo assim, não consigo mexer com você, que eu sou tão glorioso que ao me aproximar de você, você morre. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando Deus fala que se ele se aproximar do pecador, o pecador morre, é Deus o mata. E é difícil a gente entender isso. Mas eu vou trazer agora uma explicação para você tentar entender isso. Imagine meu filho de 4 anos, imagine que eu chegue numa sala, ele está na escolinha, que eu chegue numa sala e ao abrir a porta da sala eu veja um homem abusando do meu filho de 4 anos. Imagine. Eu pensando que vou buscar ele e vejo um homem abusando dele, 4 anos de idade. O que você acha que eu faço? Eu mato. Eu mato. Pense em você, no seu filho. Você abrindo aquela porta assim, vê o seu bebê lá, com um pedófilo. Quando eu ver aquilo, eu entro lá dentro, e se eu tivesse força de rasgar a pessoa no meio, eu rasgaria ela no meio. Agora, por que eu faço isso? Porque ainda tem um senso de justiça. Ainda tem um senso de justiça. Por que você faria o mesmo? Você faria o mesmo porque ainda tem um senso de justiça. Porque se você amar verdadeiramente, você também tem que odiar verdadeiramente. E as pessoas não entendem isso. Deus é amor. Se você fala que você ama crianças, você tem que odiar a pedofilia. Se Deus fala que Ele ama o casamento, vai estar escrito que Ele odeia o divórcio. Não tem como você ser verdadeiro ao dizer que ama e o ódio não estar em cima na mesma proporção. Agora, para você começar a entender melhor, se eu ao ver uma cena dessa com meu filho, e mesmo sendo com uma outra criança, eu vou entrar lá e vou espancar aquele cara, e me segura para que eu não o mate, porque talvez não tenha força, mas meu desejo vai ser de matá-lo, Deus reage da mesma forma como Ele vê o pecado. Mas agora, como eu sou pecador, eu sou caído, eu reajo dessa forma só com coisas que ainda me marcam. Mas Deus é santo, Ele reage dessa forma à pornografia, por exemplo. Porque para Deus é tão pecaminoso um homem estar diante da pornografia, ou uma mulher diante da pornografia, quanto um bebê está sendo abusado. Porque Ele sabe o mal disso, Ele sabe a vida que está destruindo, o casamento, o princípio maligno ali. É como se Deus, quando entrasse junto com o povo de Israel lá e dissesse assim, eu faço ideia
do que está acontecendo atrás daquela porta. Moisés, eu tenho ideia do que esteja acontecendo ali, mas eu não posso abrir aquela porta, porque se eu abrir aquela porta, eu vou entrar destruindo todos eles, por causa do pecado deles. Não é um poderzinho de Deus que ele não consegue se relacionar como um porco-espinho, que se ele se aproximar, o espinho dele vai te machucar. Não! É a ira dele contra o pecado que habita no homem, que faz com que ele venha e faça juízo. Agora presta atenção, quando o Senhor Jesus vem no Novo Testamento, ele diz assim, ó, ei, só de você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou com ela. Ele está trazendo uma novidade. Quando ele vem no Novo Testamento e fala, só de você odiar o seu irmão, você já o assassinou. Ele está trazendo essa novidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, para o meu Pai que está nos céus, quando ele chega na tua presença, só dele ver isso aí no teu coração, só dele ver isso aí no teu coração, já é motivo para ele considerar igual ao adultério, igual ao assassinato. Está entendendo? E é por isso que a primeira coisa, e sempre foi o desejo de Deus habitar em você, sempre foi estar comigo, estar com você. E é por isso que antes dele fazer qualquer outra obra dentro de mim, ele precisa vir e anunciar para você Jesus Cristo. Amém? E revelar Jesus Cristo não é dizer assim, eu sei quem é Jesus. É dizer que ele é o Senhor. É mostrar a glória dele. É dizer como ele salva. Como que o sacrifício dele serve para te salvar, para te trazer vida, vida em abundância. Como que o sangue dele puro, sendo derramado, purifica o seu pecado. E depois de você banhado nesse sangue, purificado desse pecado, só então o Espírito Santo pode vir habitar dentro de você e te usar. Então não se engane com os outros que dizem ter Deus dentro deles, se eles ainda não reconheceram Jesus como Senhor deles. E reconhecer como Senhor não é só dizer, Ele é meu Senhor. É viver uma vida conforme quem obedece às ordens que Ele deu. Segunda lição, Atos 2, 36 ao 38. Se a pessoa já foi batizada, Atos 2, 36, 38. Como saber se Deus está em alguém? Primeira lição, para saber isso, se Cristo Jesus já foi revelado para ela. E a segunda, se a pessoa já foi batizada. Atos 2, versículo 36 a 38. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A pessoa que bate no peito e diz, Deus está comigo ou está em mim, a forma como Deus está conosco é através do seu Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Entendemos por aqui? Então essa pessoa não pode dizer que Deus está com ela antes dela ter se batizado. Porque o que esse texto diz no versículo 37, o 38, que é a resposta de Jesus, olha só, a resposta do apóstolo Pedro é, olha, 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo.
Se Deus está agindo com você, te livrando de algumas coisas, é porque sim, é porque Ele quer te salvar. É porque sim, é porque Ele tem misericórdia de você. Mas não é porque Ele habita em você. Não é porque Ele mora com você. Olha a ordem. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. É só depois que houver arrependimento e batismo pelo perdão dos pecados. Por quê, irmãos? Pelo mesmo motivo. Se o Espírito Santo, se Deus tiver que vir morar em você, impuro, ele entra e te mata. Ele entra e te mata. Ele vem para te destruir. Porque quando ele chegar perto de mim ou de você e tiver impureza lá dentro, e a única forma aceita como sacrifício, como propiciação, é o sangue de Jesus derramado na cruz, por mais boa obra que eu tenha, ou que você tenha, não vale nada. Quando ele chegar ali, ele ver aquilo, é igual eu abrindo a salinha e vendo um pecado que para mim é terrível. É que para Deus todos são terríveis, todos os pecados. Ferem a justiça, ferem o amor, ferem a vida. Ser batizado envolve uma sequência que você pode ler aí. Envolve crer. Os judeus, após ouvirem aqui a pregação de Pedro, eles creram. E é por isso que eles vão para Pedro e falam: irmãos, o que devemos fazer? Porque eles acreditaram na mensagem. Envolve se arrepender. Após crer, envolve se arrepender. E se arrepender é reconhecer que você é culpado. E depois disso envolve se sujeitar. Final do ano passado eu encerrei um acompanhamento que eu estava fazendo há meses. Orando, jejuando pela pessoa. Ela veio até a beira, mas não conseguiu. Por quê? Porque não queria se sujeitar. E o batismo não é uma coisa que você faz sozinho. Você não vai para sua casa e fala: vou me batizar aqui. E a pessoa queria que eu fosse para um canto escondido com ela e batizasse ela, mas eu não quero nada com a igreja, a pessoa falava. Quero nada com a igreja, não quero nada com os irmãos, nada com igreja nenhuma, quero ficar aqui em casa só, jogando videogame, que era a vida da pessoa assim, né? Quero ficar aqui em casa só, eu quero Jesus, só não quero mais nada, só Jesus. O batismo é uma sujeição. Você vai ter que sujeitar a outra pessoa que te batize. O batismo não é só para Deus, é para a igreja também. Se fosse só para Deus, Deus resolveria igual a conversão. É só para Ele, Deus veria o seu coração e resolveria. Ele escolheu um ato público, em que a pessoa sai, se sujeita às águas onde outro batiza, outro ensina, outro discipula. Por que eu estou dizendo tudo isso e pregando sobre isso? Porque um amigo meu também veio e falou que ele foi no centro de Umbanda. Ele foi no centro de Umbanda. Estava com um problema na perna. E as mães de santo lá, os pais de santo, sei lá, falaram: ó, aqui é de Deus. Ele: é de Deus mesmo? É de Deus. É Deus que fala com a gente, que usa a gente. É de Deus mesmo? É de Deus. Ah, então eu quero. Tem muita gente falando que é de Deus. E ele foi lá, fez uns trabalhos nas pernas. E agora parte da família dele é de Umbanda. É de Deus? Se a pessoa não reconheceu Jesus Cristo, não foi revelado para ela quem é Jesus Cristo, está achando que é correr atrás dos demônios ainda, dos orixás, dos bagulho.
Eu ia falar com todo respeito, mas sem respeito mesmo. Se a pessoa não foi batizada, quer se submeter a irmãos que vieram antes, que estão ensinando aquela fé, que vão caminhar juntos, só depois pode ter Deus operando nelas. Se não está Deus operando nelas, quem está, pelo amor de Deus? Quem está? E aí você vai entender todos os textos da Bíblia. Ei, pessoas que estão dando ouvidos a demônios, seguindo demônios, sendo guiados por demônios, orientações de demônios, achando que estão obedecendo Deus. Ou você mesmo está aqui sentado e fala, eu tenho adivinhações, às vezes eu sei que a minha fulana vai morrer. Eu lembro da minha mãe, antes de ser crente, ela teve um sonho lá com 2 pães grandes. Ela chegava na casa da tia, tinha lá 2 pães grandes em cima da mesa. Ela falava, que bom, 2 pães grandes, e tal. Aí ela saiu, no outro dia estava lá, na casa dessa minha tia, o irmão dela e o amigo que morreram num acidente de carro. 2 caixões em cima da mesa. Você olha e fala assim, meu Deus, que revelação de Deus, né? Não! Se ela não tinha o Espírito Santo, se ela não tinha Deus, não são revelações de Deus. Deus não mostraria assim só para mostrar a desgraça. Deus acordaria ela de manhã e diria assim, ora, repreende o maligno. Mas aí a pessoa vai criando um poder assim, sabe? Eu tenho sonhos. Deus me mostra. Deus não. Deus não. Amém? Terceira e última lição, estamos encerrando. Primeira, se Cristo não foi revelado, se Cristo já foi revelado para ela, saber se ela está com Deus. Segundo, se a pessoa já foi batizada, porque o Espírito Santo só vem depois do batismo habitar. Terceiro, se a obra da pessoa corresponde com Deus morando nela, é óbvio, óbvio. Deus está comigo, é? Como é que é meu estilo de vida para dizer que Deus mora em mim? Como é que é a vida de quem tem Deus morando nele, nela? Quem trouxe? Mateus capítulo 7. Versículo 15. Às vezes a gente vem para a igreja esperando que o Senhor fale alguma coisa ao nosso emocional, né? A gente vem assim, que o Senhor fale do meu problema específico. E o Senhor fala. Mas não é como nós queremos que Ele fale. Talvez você espere que e o que Deus está falando seja: entre numa aliança com Jesus Cristo, que a sua vida vai ser transformada. Sujeite-se ao batismo, mas antes creia no Jesus, arrependa-se do seu pecado, sujeite-se ao Senhor Jesus que te ordenou sujeitar-se ao batismo. E a gente fica correndo atrás, só de tapa-buracos. Mateus capítulo 7, versículo 15, o Senhor Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas?
Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não podemos falar sobre essa temática sem trazer esse versículo. Ele é muito claro. Irmãos, não tem como árvore ruim produzir fruta boa, não significa que a pessoa não atravessa velhinhos na rua. Olha lá, ele é muito bom. Ele pega as velhinhas e atravessa na rua. Fruto bom. Não é esse tipo de fruto. Porque ainda que faça isso, dessa pessoa, a Bíblia vai dizer que as motivações dela são ruins, são para aparecer, são para conquistar. Mas o que ele está falando aqui, no versículo anterior? Por dentro são lobos devoradores. Não tem como você ficar perto de uma pessoa que está vestida de pele de cordeiro e por dentro não é o Espírito de Deus. Sobre lobos devoradores, a Bíblia fala em outro momento. Jesus fala para os seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. É interessante a relação. Porque enquanto o pastor de ovelha é chamado na Bíblia como aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, o lobo, ele é aquele que não está interessado em proteger as ovelhas, mas está interessado em devorá-las. O interesse dele é possuir você, o que você tem, o que você produz. E nisso tem muitos pastores que vão estar aqui falando, e a ênfase deles é dinheiro. Viu entrar alguém importante na igreja, já quer tirar alguma vantagem. Ele quer devorar o que é seu. E sobre essa mesma questão do lobo devorador, o Senhor Jesus diz, Satanás, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas o inimigo vem somente para matar, roubar e destruir. Somente para matar, roubar e destruir. Agora, quando vocês viram na Netflix, só para trazer um exemplo, aquela série do João de Deus? Não viram? É um espírita. Era o maior médium do Brasil há tempos atrás, antes de ser preso. Pessoas do mundo todo vinham consultá-lo e fazer cirurgias com ele. Irmãos, ele fazia cirurgias espirituais. Algumas pessoas saíam com a solução dos seus problemas físicos. Mas aí estourou. Estourou o quê? Estourou que todo mundo que estava perto dele via, mas ninguém queria falar. Que ele abusava dessas mulheres, que ele tocava nelas diferentes, que ele chegava, dava bebidas para elas ficarem alucinadas e ter relações com elas. A extorsão de dinheiro, a riqueza que ele ia levantando. Todos os abusos depois vieram à tona. Mas é isso, é alguém que no nome já tinha João de Deus. Era alguém que recebia espíritos, entidades, ia ser de Deus. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo? Não tem como. Na verdade, a natureza interior determina as ações. Se a natureza interior que ele tem dentro são demônios, as ações externas são demoníacas. É matar, é roubar, é destruir. As pessoas que ficam ao redor, elas vão sendo roubadas. Elas vão sendo mortas. Elas vão sendo destruídas. Não se engane. E se você nesse momento está refletindo sobre você mesmo, não se engane. Não é Deus que está dentro de você.
Deus está tendo misericórdia. E Ele quer habitar em você. Mas até agora, enquanto está esse engano todo, você está sendo roubado, você está sendo morto, você está sendo destruído. Nós estamos em Oriente. Óbvio, né? Mas quem já, crente nessa cidade, tentou dar um passo além, jejuar, dar um passo além, orar? Quem nessa cidade já começou, por um pouco que seja, a tentar evangelizar alguém, já se deparou com todo o levante demoníaco que domina essa cidade? Eu não estou falando isso para assustar vocês, porque a Bíblia já diz para mim que o inimigo está ao meu redor procurando para me devorar. Eu já sei disso. Eu não preciso vê-lo, porque a Bíblia já diz que ele já está aqui procurando uma oportunidade para apertar meu pescoço e me destruir. E assim é com você também, com seus filhos, com a sua família. Agora, por que eu estou falando que estamos em Oriente? Porque você não pode levar a vida cristã de qualquer forma, achando, como o pastor Heron falou hoje cedo na escola bíblica, de que porque você fez uma confissão, de porque você vem na igreja, agora você acabou. Não existe uma batalha, não existe uma guerra. O Senhor Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Espalha. Você tem noção? Só tem dois tipos de pessoas: aqueles que estão juntando e aqueles que estão espalhando. Não tem meio termo. Foi pesado hoje o culto, né? Do começo, a palavra. Mas glória a Deus. Vai doer mais, Sara? Mas eu acredito nisso. Eu acredito que Deus quer nos levar para um outro patamar. Outro patamar. Onde não precise, irmãos, não precise, não que não vá ter. Não precise que tenham cultos como esse, em que você perceba, sem ninguém combinar nada do início ao fim, o Senhor falando: arrependam-se, posicionem-se. Irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, ainda mais quando percebemos que o fim se aproxima. Eu não tenho dúvidas disso. As experiências que eu vivo ultimamente em casa, com a minha esposa e com o meu filho, que talvez só o pastor Heron saiba, as experiências que eu vivo em casa, as lutas que a gente passa de enfermidade, de coisa, por estar pregando nas ruas, por estar levando o evangelho, por estar trazendo pelo evangelho salvação para as pessoas, essas coisas sempre estão me anunciando assim, o fim está próximo. Daqui a pouco a trombeta vai soar, o céu vai se abrir, nós iremos encontrar com o Cordeiro glorioso, o inimigo sabe que está perdendo, ele sabe que tem pessoas sérias nessa cidade, que Deus está levantando um exército aqui, que vai orar, que vai jejuar, que está resgatando pessoas do inferno. O inimigo sabe que está perdendo, e ele está se levantando, e ele vai se levantar contra você e contra a sua família. E se você não estiver preparado, me desculpa. Se você não estiver preparado, me desculpe, porque você está sendo avisado. Quando chega no final, ele já começa a separar joio de trigo. Ele já começa a separar. Porque eu lembro que quando eu tive a cachumba, a primeira coisa que a minha esposa falou, quando saímos do médico, acabado de lidar com libertação, que eu saí do médico, estava aqui,
E aí, o médico falou, cachumba, isolado, 8 dias da sua esposa e do seu filho. Eu lembro que a primeira coisa que a minha esposa falou foi assim, ó. Deus, se lidar com demônio, essas coisas, eu não quero mais não. Eu pensei, eu quero mais. Quero mais. Porque se eu estou incomodando e eles estão se levantando, é agora que eu vou pregar na rua. É agora que eu vou intensificar o jejum. Eu sei que ela falou brincando aquilo, né? Porque ela é guerreira junto com a gente, né? É verdade mesmo, ela falou. Mas por que eu falo isso? Porque o levante, e ela foi missionária na Bolívia, ela já experimentou o que é opressão maligna. Missionária na Bolívia, é crente. O levante, para definir quem são de Deus ou não, faz com que pessoas deixem a fé. A fala que ela falou é perigosa. O que ela disse está ali, ó, em cima da linha. Porque uma outra pessoa aqui do meio pode dizer assim, se ser crente é viver assim, eu não quero mais não. Mas está escrito, é com dores que nós vamos conquistar. É com dores. Graças a Deus a Paula se batizou no domingo passado, né? Foi uma grande vitória para o reino de Deus, uma grande derrota para Satanás, né? Glória a Deus por isso, né? Eu lembro que eu conversei com ela, minha cabeça está viajando, já esqueci o que ia falar. Eu lembro que eu conversei com ela, esqueci. Amém. Amém. Era um assunto, se Deus não está permitindo lembrar, porque não era importante. Mas amém. Irmão, se posicione. Deus quer habitar em você. Ele habita em você a partir do batismo. Se você já é crente, tenha fé nisso. Deus já habita em você. E se Ele habita em você, não é para você ficar batendo só no peito e dizer, Ele mora em mim. É para realizar a obra. Entendi. O que eu ia falar com ela é do Chaves, que eu já falei aqui já. Que a nossa conversão é igual aquele episódio do Chaves, que ele conta 72 vezes. Volta o cão arrependido, com a orelha abanando e o rabo entre as pernas. As pessoas querem se converter, pastor Heron, na verdade, e dizer, Deus está comigo agora. E a minha conversão até a volta dele volta o Naldo arrependido, porque eu era rebelde, com a orelha baixa, com o rabo entre as pernas. E essa é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É um cão arrependido. Desculpa, parafraseando com Chaves, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, não é mais o meu reino. Não é minha vontade, não vou na igreja para fazer minha vontade, eu não vivo a vida cristã para fazer minha vontade. Se fosse para fazer minha vontade, eu não seria pastor. Não seria. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A caminhada cristã do princípio ao fim é assim. Eu não tenho que ter espaço para o meu eu e as minhas vontades. Ele quer. E como nós sempre dizemos aqui nos cultos, Ele é galardoador daqueles que o buscam. No meio dessa caminhada, Ele vem te dar um presente. Ele vem te dar um esposo, você que é solteira. Ele vem te dar um marido. Ele vem te dar a casa que você está precisando para construir. Ele vem te dar, mas não são as coisas que nós buscamos o reino de Deus. E fazer a vontade dEle. Amém? Faltam 5 minutos, eu quero abrir para quem quer compartilhar algo. Tá? Vamos ficar só eu falando. Para dar vez para outras pessoas partilharem. Pode ser 1 minuto? A paz do Senhor.
para quem não sabe, eu tenho passado uma grande luta, né, com a minha tia, que está com suspeita de Alzheimer. E antes desse processo, Deus me levou para São Carlos, eu preguei Jesus para o marido dela, ele faleceu, mas ele faleceu com Jesus. Eu entendi que a linhagem dele era toda presbiteriana, que eles eram pastores, né? A linhagem dele. E aí eu investi na minha tia, orando, buscando ao Senhor, fiz oração de entrega de vida. Aí ontem, eu fiz como a Bíblia fala, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé e fazer o que a palavra fala para a gente fazer, né? Quando Deus mandou aquele que estava todo leproso entrar na água, era para entrar na água, né? Quando ele pediu para Arão e Moisés tirar o povo do Egito, era para ir. E ontem eu fui para São Carlos, preguei ali, que as pessoas não acreditam em Jesus, né? Elas não acreditam. Preguei, fui até a casa e orei. Pastor, liguei para o pastor para ele estar orando comigo, para que eu não estivesse sozinha. Nós oramos por ela, ela acalmou, ela saiu do lugar, ela foi deitar em outro. E nesse processo todo, uma amiga minha falou assim, tenha fé, Andréia, tenha fé. Porque existem pessoas que estão ali, que já não lembram de ninguém, mas se você perguntar, ela fala, Jesus é meu Salvador. Ela não conhece mais ninguém, mas ela fala, Jesus é o meu Salvador. Amém. Obrigado, irmã. Mais alguém sobre a palavra que foi pregada essa manhã, né? Compartilhar algo, Paula? Gente, eu vou sentar porque eu estou um pouco doente. A paz do Senhor. Eu queria falar sobre a pregação do Naldo, que basicamente narra metade da minha história de vida. E por muito, muito tempo, eu fui escrava do demônio, e é uma palavra forte a ser usada, por não saber ou por achar que eu estava buscando da maneira correta a palavra de Deus. E a gente na sede por procurar Deus, na sede por buscar Deus, sem sabedoria, sem a palavra, sem a direção correta, sem alguém para te ajudar, acaba buscando Deus nos lugares e nas pessoas erradas. E sem saber, você se torna um escravo do demônio. E o que eu tenho para falar para vocês o demônio, ele é muito, muito, muito mais ardiloso do que qualquer ser humano aqui consiga imaginar. Ele não vem claro, ele não vem óbvio, ele é muito, muito mais astucioso do que a mente humana consegue imaginar. E um conselho pessoal, quando o Naldo fala que foi uma perda para o inferno, é porque foi. É porque sair de onde eu estava não foi fácil. E a caminhada cristã também não está sendo fácil, mas eu não estou arrependida, tá, Naldo? Calma. É que quando a gente abre os olhos, entende o que a gente vive, entende a situação que a gente estava, cria-se uma necessidade de andar com Cristo e falar, eu preciso agora salvar outras pessoas disso. E quando você começa a orar, quando você começa a pedir, quando você começa a buscar, tem batalhas, mas o bom disso tudo é saber que do mesmo jeito que Deus teve misericórdia para salvar a minha vida, Ele também tem para salvar de todos vocês. Basta acreditar, buscar e confiar e seguir firme. Eu agradeço. Glória a Deus. Amém. Irmãos, já deu o nosso horário e nós vamos encerrar, tá?